Olá, boa tarde. Antes de começar a entrevistar o Rui Castro, já que estamos aqui diante de um dos maiores, sem favor, um dos maiores biógrafos brasileiros, né? Eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção do público para um fato importantíssimo que está para acontecer, que é o seguinte: o STF vai julgar em breve uma ação que pode se tornar um marco na liberdade de expressão no Brasil. É a que acaba com a absurda exigência de autorização prévia dos herdeiros para a publicação de biografias. Eu acho, vou cometer um exagero rodriguiano aqui, mas eu acho que essa é uma causa que merece barricada, greve de fome, protesto, seja o que for, porque realmente é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo, uma biografia o autor que cometa algum deslize, ele responderá na justiça, né? Aqui no Brasil se criou se foi incluído no Código Civil, esse artigo que terminou na prática criando o que um advogado já chamou de mercantilização da honra, ou a ditadura da biografia a favor, né? Isso significa o seguinte: o prejuízo que isso está causando à cultura brasileira é até difícil de ser avaliado, porque o problema não é só as biografias que foram proibidas, o problema são as biografias que nem sequer foram escritas. Hoje uma editora nenhum autor vai se dar o trabalho de dedicar anos de trabalho profissional para escrever um livro que pode ser vetado previamente pelo primo, da sobrinha, da sogra do biografado. Isso, na prática, é o que vai acontecer. E o STF, que está na moda agora, depois do mensalão, né? Eu acho que a ministra Carmen Lúcia que vai se pronunciar sobre isso, são os editores que entraram no STF com a ação para que essa exigência seja considerada inconstitucional, porque isso vai contra a Constituição. Eu vou até citar aqui rapidamente uma frase que eu vi essa semana de um ministro do STF que se aposentou, o Aires Brito. Ele disse numa entrevista essa semana o seguinte: numa democracia, que é o caso aqui do Brasil, né? Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Responde pelos excessos que cometer, mas não pode ser podado por antecipação. Eu não sou especialista em legislação, mas uma pesquisa rápida que eu fiz, eu vi que os próprios advogados, a maioria, tem um advogado aqui que é da Comissão de Direitos Autorais da OAB, ele considera absurda também essa exigência, porque a coisa é muito simples, essa exigência vai contra o direito de liberdade de expressão que é garantido, né, pela Constituição. E isso o grave disso tudo é esse prejuízo, porque o país não se faz só com estrada, porto e não sei o quê, também com a memória coletiva, né? E essa memória está sendo drasticamente prejudicada por essa exigência. Eu estou parecendo aqui vereador em campanha, mas eu queria aproveitar essa tribuna aqui da Fliporto para dizer isso e também deixar claro, só fazer uma ressalva rápida aqui, porque geralmente quem critica essa posição dos jornalistas contra essa lei diz: vocês querem que os jornalistas façam o que querem, vocês estão querendo um salvo-conduto. Uma vez eu recebi um e-mail dizendo isso. Não, eu me sinto até 100% à vontade para falar isso, porque eu tenho uma visão extremamente crítica também sobre o jornalismo e os jornalistas. Eu digo até brincando, que o jornalista tem 94,5% dos jornalistas têm uma pretensão descabida e se julgam mais importantes do que são, né? Eu até digo brincando que o jornalista típico é aquele cara que acorda de manhã, se olha no espelho e pergunta: qual é a aula de música que eu vou dar a Beethoven hoje? Então eu me sinto à vontade para fazer essa crítica, e a crítica do jornalismo e a defesa da derrubada dessa exigência, que, afinal de contas, a gente vive no Estado de Direito, tanta gente foi presa, tanta gente foi exilada, tanta gente brigou por isso, e hoje a gente criou uma figura que um advogado até usou uma expressão muito feliz, é uma jabuticaba jurídica. Só existe no Brasil essa exigência. Em nenhum país do mundo existe essa exigência prévia, e se criou um absurdo que é a censura privada. Então eu já queria começar perguntando ao Rui Castro se
quando ele escreveu o livro sobre Nelson Rodrigues, se ele fosse escrever hoje, aliás, o livro sobre Nelson Rodrigues, se você escreveria ou desistiria por antecipação, por conta dessa exigência louca que se faz. Boa tarde a todos. Grande prazer, grande honra estar aqui na Freeporto. O Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson, saiu há exatamente 20 anos, em novembro de 1992. Eu levei 2 anos inteiros trabalhando nela, apurando as informações e escrevendo. Se fosse hoje, eu nem pensaria em biografar, porque eu teria que primeiro pedir a autorização dos herdeiros, o que significa que, terminado o trabalho de apurar e escrever, eu teria que submeter o original aos herdeiros e eles poderiam me vetar passagens, proibir que eu escrevesse isso ou aquilo. Eu jamais me aceitaria uma coisa dessa. Então, na situação que está hoje, a única maneira de você fazer uma biografia e não ter problemas, como eu já disse várias vezes, é se o biografado for solteirão, órfão, filho único, estéril e broxa. Mas os 2 anos que eu levei fazendo a biografia do Nelson, né, conversando com 150 pessoas, pelo menos, que conheceram, conviveram, trabalharam com o Nelson e gostavam dele ou não gostavam dele, né, esse trabalho de apuração das informações, de levantamento da vida do Nelson, foram talvez os 2, na época, os 2 anos mais felizes da minha vida, porque eu estava mergulhando na vida de uma pessoa com a qual eu convivo, eu estava convivendo, de certa maneira, a minha vida toda. Por uma dessas, não vou dizer coincidências, mas porque, na verdade, eu fiz com que isso acontecesse, mas eu conheci Nelson Rodrigues, através do que ele escrevia, quando eu tinha exatamente 4 anos e meio. Eu aprendi a ler no colo da minha mãe, sentado no colo da minha mãe, enquanto ela lia para mim em voz alta, porque ela gostava muito, A Vida Como Ela É, do Nelson, que saía na Última Hora, um jornal que tinha começado a circular poucos meses antes, e ela descobriu aquela história diária, né, que saía na Última Hora, que ela lia, morria de rir, né, porque eram histórias engraçadas, que terminavam de maneira trágica, né? Geralmente era sempre a história de um adultério, que você se divertia enquanto lia, e no final terminava com a morte, ou da adúltera, ou do adúltero, ou de ambos, né? Enfim, aquela coisa bem tipicamente Nelson. E um dia em que ela estava sentada lendo e achando muita graça e rindo, eu perguntei a ela o que era. Ela, em vez de me responder, ela me sentou no colo dela e começou a ler em voz alta. Claro que para ela mesmo, na verdade, né? E como isso se repetiu várias vezes nas semanas seguintes, acabou se tornando um hábito entre nós, né? Eu tinha 4 anos e meio. Eu sei que, misteriosamente, milagrosamente, dali a poucas semanas, eu olhei para aquela página da Última Hora e eu li em voz alta uma manchete, um título de uma notícia impressa daquela página onde tinha A Vida Como Ela É. Ela levou um grande susto quer dizer, eu sei que isso aconteceu, eu me lembro vagamente que isso aconteceu, mas a Heloísa, por exemplo, conversou com a minha mãe, né? Qual foi a sua experiência quando você ouviu isso? Oi, boa tarde. Eu duvidava um pouco dessa história, né? Eu achei tão inacreditável quando o Rui contou a primeira vez que ele, né, o biógrafo do Nelson Rodrigues, tinha aprendido a ler, lendo A Vida Como Ela É, no colo da mãe dele, com 4 anos de idade. Falei, pô, não é possível, né? Essa história é boa demais para ser verdade. Não falei nada. E a primeira chance que eu tive, eu perguntei à mãe dele, e ela realmente me confirmou que ela lia toda semana, adorava, todo dia, né, Rui? E o Rui, sentadinho lá no colo, acompanhando, e começou a olhar para as letras no jornal. Ela lia para ele em voz alta,
e ele foi juntando as coisas e aprendeu a ler sozinho, lendo Nelson Rodrigues. E aí ele diz que, por causa disso, nessa época, ele devia ser a criança brasileira que mais entendia de adultério, né? Veja bem, não tem nada de mais, na verdade, nessa coisa de você aprender a ler com idade. Eu conheço até pessoas que aprenderam a ler sozinhos com 3 anos de idade. Tem muitas crianças que, algumas crianças, se você botar um lápis de cor, um pincel na mão dessa criança, ela vai saber desenhar, pintar, enfim, imediatamente já nasceu sabendo. Outras crianças, se você botar um instrumento musical na mão delas, elas vão saber tirar um som daquilo e vão saber como se organizam os sons que aquele instrumento produz. Eu, no meu caso, eu não sei desenhar nem casinha com chaminé e mal consigo tocar o aparelho de CD. Mas quando eu me vi diante da palavra, né, da palavra impressa, eu vi aqueles símbolos impressos no jornal, né, e eu fiz a ligação entre aquelas sílabas e o som que elas produziam e o significado daquela palavra, eu me senti absolutamente em casa, de cara, né? Ou seja, aquilo ali eu estava no meu elemento, na verdade. Então, quer dizer, e outras pessoas também tiveram experiência parecida. O que eu acho maravilhoso nessa história, para mim, é que era um texto de Nelson Rodrigues. E aí começou a minha convivência com o Nelson, né? Quer dizer, lendo A Última Hora todo dia, aí já não dependia mais da minha mãe. Em 1955, eu tinha 7 anos, saiu uma revista chamada Manchete Esportiva, que o Nelson escrevia uma página dupla semanal chamada Meu Personagem da Semana. Foi quando eu redescobri o Nelson. E depois eu comecei o Nelson mudava de jornal, eu mudava junto com ele. Mudava de revista, eu mudava junto com ele também. E fui, quer dizer, tendo uma convivência diária com os textos do Nelson. Quando o Nelson fez o Asfalto Selvagem, Na Última Hora, que é a história da Engraçadinha, esse era um folhetim, quer dizer, uma história publicada, um capítulo por dia, todos os dias, durante quase um ano, né? O Engraçadinha, o Asfalto Selvagem, como todos sabem, é a história da Engraçadinha, uma menina linda, né, de 17, 18 anos. Essa parte da história se passa em 1940, em Vitória do Espírito Santo. A Engraçadinha é filha de um homem, de um juiz, né, de um homem importante, de um político, né, importantíssimo da cidade de Vitória, um homem de bem, um homem respeitadíssimo, né? E ela é noiva de um cara chamado Zósimo, de quem ela não gosta, e a melhor amiga dela, que é a Letícia, da noiva do primo dela, o Silvio, pelo qual ela é apaixonada. Então ela é apaixonada pela noiva pelo noivo da melhor amiga dela. E ela atrai o Silvio uma noite para uma biblioteca, né, e transa com o Silvio, né? Ela seduz o Silvio e obriga o Silvio transa com ela, e aí ela conta para a Letícia, e a Letícia diz: Engraçadinha, se você quer casar com o Silvio é seu, né? Não sei o quê, eu abro mão do Silvio por sua causa, eu adoro você, não sei o quê. Só que ela descobre depois que o Silvio não é primo dela, é irmão dela. Ou seja, é fruto de uma ligação do pai dela com uma cunhada, né? Ou seja, o Silvio é irmão, não pode casar de jeito nenhum. Aí está estabelecido o drama todo. Ela descobre que a Letícia, na verdade, não estava sendo nada altruísta em passar o Silvio para ela, e, na verdade, a Letícia estava afim, era dela, Engraçadinha, né? Estava pouco ligando para o tal do Silvio. Então, resultado, diante desse imbróglio, né, tão dramático, num certo momento do final da história, o Silvio, na cama, juntamente com a Engraçadinha e com a Letícia, ele se castra com a navalha, né? Ele se corta com a navalha, e aí o pai dela se mata. E aí a história acaba ali, se muda para o Rio, 20 anos depois. Era essa história que eu lia quando eu tinha 10 anos, Na Última Hora. Eu e o país inteiro, né? Quer dizer, inclusive muitas crianças, como eu, inclusive. Tanto que ontem me perguntaram numa entrevista aqui se eu achava que o Nelson devia ser ensinado na escola. Quer dizer, deve sim, entendeu? A criança brasileira está sujeita a tanta coisa absurda, né, e terrível que acontece no Brasil, né, para não falar da miséria e outras coisas. Sabe, tem que ter Nelson Rodrigues também. O Nelson até dizia, né, que minhas obras são profundamente morais, deviam ser ensinadas em seminários e jardins de infância. E eu concordo. Agora,
Você escolheu o Nelson Rodrigues como biografado numa época em que a obra do Nelson Rodrigues não era tão acessível como hoje, né, que você encontra nas livrarias e tal. Eu queria saber, você estava comentando ali antes da entrevista, você teve alguma dificuldade de vender o projeto da biografia do Nelson Rodrigues e que argumentos você usou para convencer o editor? Nelson Rodrigues, em 1989, 90, estava rigorosamente abandonado, pelo menos a obra em prosa dele, né? Os livros dele estavam completamente esgotados, não havia nenhuma perspectiva de relançamento de nada. O próprio teatro dele, que estava na posse de uma editora, tinha sido dividido em 4 volumes. Você ia na livraria e encontrava o volume 1, não encontrava o 2. Podia talvez encontrar o 3, não encontrava o 4. O mais normal é que você não encontrasse nenhum, né? Quando eu decidi fazer a biografia do Nelson, eu parti de 2 coisas. Primeiro, uma admiração enorme pela obra dele. Segundo, uma grande curiosidade pela vida dele, né? Quer dizer, nas crônicas do Nelson, nos jornais, no Correio da Manhã e no Globo, principalmente, durante aqueles últimos 30 anos, 20 e tantos anos, o Nelson dava pistas, de vez em quando, do que teria sido a vida dele, a infância, etc. Tal, né? Dava para saber que era uma vida marcada pela tragédia, né, da família dele, algumas mortes e coisas terríveis. Isso me fez querer levantar a vida dele, que eu tinha uma certa intuição de que o conhecimento da vida do Nelson seria importante para a compreensão da obra dele. Eu estava acabando de fazer para a Companhia das Letras um livro sobre uma história da Bossa Nova chamada Chega de Saudade. E quando esse livro deu muito certo, né? Foi um livro de grande impacto na época e de grande venda também. Então, quando eu sugeri Nelson Rodrigues, biografia do Nelson, para a Companhia das Letras, eu tenho certeza que a Companhia das Letras aceitou essa ideia, talvez até por uma certa consideração a mim, né? E não ao personagem, que nitidamente não fazia o perfil da Companhia das Letras, né? O Nelson era uma coisa assim meio escandalosa, meio popularesca demais, meio lumpen, né? Então, mas eu achei que a Companhia das Letras não, tudo bem, você quer fazer, vamos fazer, não sei o quê. Então eu saí em campo para fazer. Agora, respondendo a sua pergunta, quando eu decidi que eu ia fazer a biografia do Nelson, eu resolvi sentir mais ou menos o pulso do mercado em relação ao Nelson. Então, nessa época, eu colaborava no Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Eu saí, então, às ruas, eu devo ter ido a uns 10 ou 15 sebos e livrarias do Rio e a outros tantos de São Paulo. Nos sebos, eu perguntava assim... Bom, na livraria, eu perguntava, o que você tem de Nelson Rodrigues? Aí eu quero dizer, quem? Nelson o quê? Ninguém sabia que era Nelson Rodrigues. A livraria brasileira, naquela época, pelo menos, o empregado da livraria, né, talvez fosse um dos piores profissionais do Brasil, porque não sabia nem o que ele estava vendendo, né? Hoje, quero crer que melhorou bastante, porque as livrarias também melhoraram em alguns pontos. Mas, naquela época, o Nelson estava tão apagado, tão por baixo, que os livreiros não sabiam de quem se tratava. Já nos sebos, a situação era inteiramente diferente. Também não tinha Nelson Rodrigues, mas o dono do sebo sabia. Eu dizia assim, por favor, o que você tem de Nelson Rodrigues? Nelson não tem nada, há muito tempo não aparece nada por aqui. Mas eu dizia assim, mas peraí, o centro que morre, quando o cara morre, a mulher do cara, a viúva, vende para o sebo. Mas no caso do Nelson, a viúva não vende, não. Ela fica com o livro do Nelson. Mas não é possível, não, pois é, não tem. Aí, quando eu insistia muito, um dos sebos até me falou assim, vamos fazer uma coisa, me dá o seu nome, seu telefone, eu vou botar seu nome aqui no caderno, quando aparecer algum Nelson Rodrigues, eu te aviso. Tá bem. Aí o cara me tira lá da gaveta um caderno encebado, folheia e vai na letra R, qual é o seu nome? Rui Gás. Vai na letra R, escreveu meu nome, pegou meu telefone, endereço. Aí eu vi que eu devia ser, só na letra R, devia ter uns 40 nomes na minha frente, né? Ou seja, é impressionante como o Nelson era disputado. Isso me deixou até muito otimista em relação ao futuro, ao destino, até comercial do livro, porque eu me convenci ali que havia uma demanda reprimida grande por Nelson Rodrigues. Agora a gente vai falar daqui a pouco sobre as impressões pessoais que o Nelson Rodrigues deixou. Eu vou contar alguma coisa de uma entrevista que eu fiz com ele, mas eu me lembro que você, Luísa, deu uma declaração uma vez dizendo que você que participou
da feitura do livro, né? Você dizendo que ficou muito impressionada com os contatos que teve com as irmãs de Nelson Rodrigues, porque você achou que elas eram personagens rodriguianas, né? Isso foi um elogio ou foi um espanto? E por que você... Que impressão foi essa que elas causaram em você? Eu tenho tido, né, a felicidade nos últimos 20 anos ou mais de conviver com essa fabulosa odisseia que é a feitura das biografias do Rui, né? A obsessão dele pela informação, a maneira incansável como ele vai em busca assim dos mínimos detalhes para compor a história, aquela coisa que ele próprio fala de que ele não sossega enquanto não encontra todas as pecinhas do quebra-cabeças, e como é fantástico esse momento em que você sente que, de repente, o quebra-cabeças começa a fazer sentido quando ele encontra determinadas peças. Então, uma coisa mágica assim, de acompanhar. E, em várias ocasiões, eu fui testemunha assim, das entrevistas do Rui. Essa, no caso das irmãs do Nelson, ele fez uma pequena molecagem comigo. Ele estava já em contato com as irmãs do Nelson, que tinham um verdadeiro tesouro em matéria de informações para ele, e ele estava sentindo que, às vezes, quando ele ia à casa delas, elas ficavam muito querendo conversar com ele e atrapalhavam um pouco ele com material fantástico, impresso, recortes, cartas, ou sei lá mais o que elas tinham, e que ele não podia examinar direito, que precisava conversar com elas também. Elas, obviamente, eram uma fonte fantástica, mas havia coisas preciosas ali que ele precisava examinar. Não deixavam levar para casa. Não deixavam levar nada para casa, e o Rui sempre teve uma maneira incrível de trabalhar. O Rui nunca trabalhou com nenhum auxiliar, o Rui nunca trabalhou com gravador, ele nunca gravou nada das centenas de entrevistas que ele fez para todos os livros, e ele anotava, como ele não podia levar o material para casa, que elas não deixavam, ele anotava tudo em milhões de bloquinhos, milhões de papeizinhos. Eu sempre acompanhei, né, a presença naquela mesa caótica, naquele escritório caótico do Rui, daqueles milhares de papeizinhos e bloquinhos, e nunca, jamais consegui entender como é que aquela massa fabulosa de informação um dia se transformava naqueles livros tão gostosos de ler, né? Que os livros do Rui têm essa característica de você receber milhares de informações sem sentir que o autor está te passando, olha, no ano tal era assim, não sei o quê. Não tem uma coisa didática. Ele te leva para dentro da história e você vai ali como se fosse um romance. Embora ele o tempo todo diga que, quando as pessoas fazem essa comparação, ele não gosta, porque ele tem um compromisso tão grande com a verdade, que ele não gosta, nesse sentido, de ser comparado com um romance. Mas, enfim, ele virou-se para mim e falou assim, olha, eu vou na casa das irmãs Rodrigues, que eu tenho material lá, que eu já consegui vislumbrar, e eu estou precisando fazer umas anotações, estou precisando muito ver esse material, e eu quero que você vá para você ficar conversando com elas, que aí você distrai as velhinhas. Falei, tá bom. Aí eu fui achando que ia ser um saco, né? Fazendo assim um grande favor. Mas aí, quando eu cheguei, eu me vi imediatamente transportada para uma peça do Nelson Rodrigues. Mais do que isso, para uma história de terror, uma história gótica. Eu que gosto dessas coisas, porque era um apartamento no Flamengo, muito escuro, com aqueles móveis de madeira escuro,
de madeira escura, aquelas cortinas de veludo, uma coisa assim meio penumbrosa, e aquelas mulheres, e sentaram numa mesa, o Rui foi para um canto lá com os fabulosos documentos e cartas e fotos, ou sei lá mais o que ele queria examinar, e me deixou sentada, né, com as irmãs. E elas começaram a conversar comigo, e eu fiquei impressionada, não só com aquele ambiente, várias delas viviam ali naquele apartamento, né? Nem todas, mas eram várias solteironas ou viúvas, eu sei lá o quê. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foram aquelas tias da peça Doroteia, que não sei se vocês conhecem, mas que, enfim, são personagens que estão em vários textos do Nelson Rodrigues, teatrais ou não. Aquelas tias, no caso da Doroteia, são umas tias solteironas que não dormem, porque elas têm medo de sonhar, porque no sonho está o desejo. Aquela coisa bem rodriguiana, né? E eu olhava para aquelas tias e fascinada, né, para aquelas irmãs, que eram exatamente iguais. E elas falavam do Nelson e dos outros irmãos com uma sensualidade, aquelas velhinhas, que era uma coisa quase incestuosa. Eu entendi o álbum de família, o pessoal ficou tão ofendido. Não eram para ter ficado ofendidos, porque havia uma coisa incestuosa. Os olhinhos brilhavam quando elas falavam dos irmãos. Então, foi assim uma experiência, foi Nelson Rodrigues ao vivo. E assim como elas tinham essa relação quase que incestuosa em relação aos seus irmãos, né, que eram os irmãos do Nelson, Mário Filho, né, o grande Mário Filho, Roberto Rodrigues, que foi assassinado com 23 anos, 1929, né, o Augustinho e outros, eram 5 irmãos ou 6, e aquelas 5 ou 6 irmãs, aquela coisa maluca delas por eles, né, isso significava, por consequência, que elas tinham ódio de todas as mulheres que tinham se casado com seus irmãos. Então, o ódio dessas irmãs, a dona Elza, mulher do Nelson, era impressionante. Ódio esse que, naturalmente, logo passou a ser correspondido, né? Resultado, eu ia de manhã para a casa das irmãs, na verdade, que era a Helena morava sozinha. Mas quando eu ia para lá, as outras irmãs eram avisadas e iam todas, né? Então, estava cercado de 5 irmãs Rodrigues, e elas me contando histórias, muitas vezes envolvendo a dona Elza e o próprio Nelsinho e o Joffre, né, seus filhos, me dando uma versão assim, inteiramente cruel da dona Elza, né? Quer dizer, como se fosse uma grande vilã na vida do Nelson, e aqueles filhos ingratos e não sei o quê. Bom, o biógrafo não tá ali para discutir com ninguém. O biógrafo está ali para fazer pergunta, toma nota e aprender o que a pessoa tem a dizer. Mas eu saía dali e, à tarde, ia para a casa da dona Elza, onde estavam o Joffre e o Nelsinho, né? Aí eu perguntava sobre aquele fato que eu tinha ouvido de manhã, ouvia à tarde uma versão radicalmente oposta, né? Isso aconteceu dezenas de vezes, né? E foi quando eu aprendi realmente essa história que sempre me perguntam a respeito de como é que o biógrafo faz quando tem 2 versões completamente discrepantes de um mesmo fato. Bom, você ouve uma versão, depois você ouve a outra. Vamos supor que elas empatem, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair a campo e procurar 3ª ou 4ª versões de outras pessoas que estavam envolvidas naquele fato. Aí você consegue chegar mais ou menos quem mentiu e quem falou a verdade. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Até que depois de algum tempo, assim, vamos supor, com 8, 9, 10 meses de trabalho nesse sentido e de mergulho na vida do personagem, você já sabe quem está te mentindo ou não, entendeu? E aí eu concluí o seguinte: às vezes uma turma me contava uma versão verdadeira, outras vezes a outra turma me contava a versão verdadeira, né? Mas era mais ou menos assim. O fato é que quando o livro foi publicado, agora dando um salto de 2 anos, quando o livro foi publicado, eu peguei 2 exemplares na Companhia das Letras, em São Paulo, fui ao Rio, deixei um exemplar na casa da Helena, que era a principal tia, né? A principal irmã do Nelson, e outro exemplar deixei na casa da dona Elza. Isso foi numa sexta-feira à noite.
No domingo à noite, me telefona o Jofre, filho da dona Elza, né? Filho legítimo do Nelson, e me diz o seguinte: pô, a mamãe tá uma fera com você. Mas por quê? O que eu fiz? Porque você contou que depois que ele voltou a morar com ela, ele arranjou umas 2 ou 3 namoradas. Ele foi pegar as namoradas de infância dele. A mamãe não sabia disso. Ela tá uma onça com você. Falei, mas, ô, Jofre, que culpa? Eu não tenho culpa. Quem prevaricou foi o seu pai, pô, não fui eu, pô. Eu só contei a história, né? Mas, enfim, eu senti ali que a viúva do Nelson tinha ficado contra mim definitivamente. Mas aí, no dia seguinte de manhã, segunda-feira, o Jornal do Brasil publicou, no Caderno B, na capa, uma entrevista com as irmãs do Nelson. E elas me esculhambavam. Porque ele torceu pela viúva, ele nos deixou em má situação, ele torceu pela Elza, não sei o quê. Bom, agora eu estou mal com as duas, né? Com as duas facções. Mas aí aconteceu o seguinte: a dona Elza, ao ler o jornal e ver que as irmãs tinham ficado contra mim, ficou do meu lado. E as irmãs nunca me perdoaram, já morreram todas, e morreram todas chateadas comigo. E o único consolo que eu tenho é que as filhas e as sobrinhas, a nova geração dos Rodrigues, toda gosta de mim. Quer dizer, mas as irmãs todas ficaram chateadas comigo. Bom, Nelson Rodrigues é uma figura, para dizer o mínimo, assim, polêmica politicamente, né? Quem gosta, quem quer dar uma patrulhada em cima dele, se lembra das declarações que ele deu simpáticas ao presidente Médici, a obsessão que ele tinha com Dom Helder, né? Com os famosos padres de passeata e tal. Mas, ao mesmo tempo, pouca gente se lembra, você cita isso no livro, né? Por exemplo, o protesto que ele fez, escrito na época, contra a prisão do Augusto Boal, ou uma vez que ele se dirigiu a um general e Caetano Veloso tinham sido presos. Entre outras coisas. Então, a figura... Ele teve um encontro com o presidente. Houve aquele drama familiar que todo mundo sabe, o filho do Nelson Rodrigues era militante, estava aqui, né? Estava participando da Fliporto, e foi preso, foi torturado e tal. E ele teve um encontro com o presidente Médici, o Nelson Rodrigues, em que ele perguntou se havia tortura, se estava acontecendo tortura. Foi no campo de futebol, né? Lá no Morumbi, se eu não me engano. E o Médici disse a ele que não existia tortura. O Médici deu a ele a palavra de honra dele, que não havia tortura. E naquela época, primeiro, o Médici era mais velho que o Nelson, né? Alguns anos mais velho. E nessa época, no começo dos anos 70, a palavra de uma pessoa mais velha ainda era uma coisa muito levada em consideração. Segundo, o Médici era o presidente da República, né? Claro que era o ditador, mas ele estava na função de presidente da República. Então, na cabeça do Nelson, ainda, né, um raciocínio ainda talvez até ingênuo em relação à época, um presidente da República jamais mentiria, né? Então, se o Médici deu a palavra de honra que não havia tortura, o Médici estaria dizendo a verdade. E terceiro e mais importante, o Nelson queria acreditar que não estava havendo tortura, né? Até que ele foi confrontado com o próprio filho dele, preso, que ele foi visitar, aliás, coisa que fazia todos os dias, e o filho dele disse a ele que tinha sido torturado. A partir daí, o Nelson se convenceu que havia tortura e mudou inteiramente a visão que ele tinha em relação aos militares, quer dizer, e passou a lutar pela anistia, né, que foi um dos primeiros a exigir que a anistia fosse ampla, geral e restrita, coisa parecida. Agora, se fosse possível, então, assim, resumir a figura do Nelson Rodrigues politicamente, você pintaria como o descreveria como? Olha, o Nelson, para começar, ele foi o escritor mais censurado da história do Brasil, né? Das 17 peças do Nelson, 6 ou 7 peças tiveram problemas graves com a censura, no sentido de levarem 3 meses para ser liberada, uma delas, 3 meses para ser liberada, a outra 6 meses, a outra 1 ano, a outra 6 anos, que foi Senhora dos Afogados, ficou 6 anos presa na censura. Foi escrito em 7 anos. Foi escrito em 46, só pôde ser encenado em 53. E o Álbum de Família, que foi escrito em 45 e só pôde ser encenado em 67. 22 anos preso na censura. Nesse tempo todo em que o Nelson... Bom, o Nelson foi censurado em televisão,
Ele escreveu novelas de televisão nos anos 60, na TV Rio. A censura obrigava que a novela fosse ao ar toda noite, cada dia mais tarde, até que a novela estava indo para o ar quase 11h30 da noite, quando a televisão até já estava acabando a transmissão. O Nelson foi proibido, teve um romance proibido em 66, chamado Casamento. Foi o primeiro romance proibido na literatura brasileira. A Constituição, inclusive, nem previa a proibição de romance. O ministro da Justiça da época, o Gomes Silva, proibiu contra a lei, né? Ele proibiu o romance do Nelson em 66. O romance foi liberado só meses depois. Ou seja, nesses anos, nessas décadas todas que o Nelson teve essa perseguição inclemente da direita, né? Porque quem censurava o Nelson nessa época era a direita, moralista, né, hipócrita, etc. O Nelson nunca foi defendido pela esquerda. Então, ele não tinha motivos, realmente, não tinha nenhum compromisso com a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira nunca se preocupou em defendê-lo. Ao contrário, várias figuras da esquerda, da suposta esquerda brasileira, ficaram a favor da polícia contra o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues. Então, Nelson não podia jamais se considerar um homem de esquerda, solidário com a esquerda. Segundo, ele era um individualista feroz. Ele acreditava no ser humano, no indivíduo. Ele tinha uma aversão e uma alergia a toda espécie de coletivização, né, que, na verdade, é a base do socialismo. O Nelson tinha tanta alergia à coletivização que ele era contra até os esquemas táticos no futebol, né? Ele era a favor do craque, né, do indivíduo, do jogador que sozinho decidia uma partida contra o esquema coletivo armado pelo treinador. Escreveu isso 200 mil vezes, né? Então, quando teve realmente a coisa de 64, né, foi deposto num regime civil, presidencial, né, eleito pelo povo, e os militares entraram, e, aliás, vários intelectuais brasileiros apoiaram aquela intervenção militar, depois mudaram de ideia e por isso não são mais cobrados hoje. O Nelson, que apoiou naturalmente aquilo, como, aliás, toda a imprensa brasileira, toda, exceto a última hora, o Nelson continuou defendendo durante alguns anos, mesmo depois do ato 5, né? Por quê? Porque ele olhava para fora e via Cuba, via a União Soviética, a China, né? Quer dizer, que hoje nós sabemos o que aconteceu nesses regimes, né? Mas isso, na época, se você dissesse uma coisa dessa, significava, se você dissesse que o Mao Tse-tung era um assassino de milhões, você era considerado um reacionário, né? Ou coisa parecida. Então, o Nelson se dizia reacionário com todas as letras, né? Ele fazia muito isso. Quando alguém o acusava de alguma coisa, ele assumia essa acusação e passava a se dizer aquilo que estava sendo acusado, né? Então, quer dizer, agora, pouca gente sabe, exceto os que leram O Anjo Pornográfico, sabem que o Nelson, por exemplo, ajudou muitas pessoas com problemas sérios durante o regime militar. O Hélio Pellegrino, o Nelson intercedeu pela libertação do Hélio Pellegrino, responsabilizando-se pessoalmente por ele. O Nelson ajudou a tirar do Brasil a filha de um ex-comunista célebre chamado Oswaldo Peralva. O Nelson ajudou a tirar do Brasil a filha do Peralva. O Nelson contribuiu em dinheiro para um exilado brasileiro, jornalista que todos nós conhecíamos, chamado Hermano Alves, passando dificuldades na Europa. O Nelson mandou dinheiro para ele. Ou seja, alguns dos melhores amigos do Nelson, como Moacir Werneck de Castro, Hélio Pellegrino, quem mais? Homens de esquerda, né? O próprio Boal, um homem totalmente de esquerda, o Nelson foi publicamente defendê-lo. Então, quer dizer, o que significa isso? O Nelson era um libertário, né, completo, que dizia que não admitia a censura, segundo ele, nem de Jesus Cristo, era um individualista feroz, e ele podia ser tudo isso, porque ele era também um gênio. Aliás, por falar em gênio, a palavra gênio ficou meio banalizada no Brasil, mas eu acho que a essa altura já se pode dizer, com nenhuma dúvida, de que Nelson Rodrigues realmente era um gênio, até nas situações mais banais, né? Eu estava vendo aqui, me lembrando, eu gravei recentemente uma entrevista com o Pereio, o Paulo César Pereio, e ele contou alguma coisa da convivência dele, que ele trabalhou na Dama do Lotação, e o Nelson Rodrigues ia ver as filmagens. Ele disse que o Nelson Rodrigues ligava para a casa dele, e sempre tinha uma tirada genial, ele falava às vezes só isso e desligava o telefone. E uma coisa que o Pereio nunca esqueceu é que o Nelson Rodrigues ligou para ele e disse: Pereio, todo canalha é magro. Só isso. E desligou o telefone.
Eu copiei aqui, para quem não... Eu acho que valia a pena a gente lembrar rapidamente aqui umas frases. Você organizou algumas antologias de frases do Nelson Rodrigues. Para quem não conhece, eu acho que valia a pena a gente passar a palavra um pouco por Nelson Rodrigues. Umas frases dele aqui que eu anotei. Toda oração é linda. Duas mãos postas são sempre tocantes, ainda que rezem pelo vampiro de Düsseldorf. O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota. Na vida, o importante é fracassar. A Europa é uma burrice aparelhada de museus. Daqui a 200 anos, os historiadores vão chamar este final de século de a mais cínica das épocas. O cinismo escorre por toda parte como a água das paredes infiltradas. Sexo é para operário. A pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Frase essa que faz muito sucesso em São Paulo. São Paulo, é. Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. As grandes convivências estão a 1 milímetro do tédio. Todas as vaias são boas, inclusive as mais. O presidente que deixa o poder passa a ser automaticamente um chato. Sou um suburbano, acho que a vida é mais profunda depois da Praça Sans Penha. O único lugar onde ainda há o suicídio por amor, onde ainda se morre e se mata por amor, é na Zona Norte. O adulto não existe, o homem é um menino perene. Eu tive a impressão, quando eu fiz a entrevista com o Nelson Rodrigues, a gente vai passar um trechinho aí, é que ele é um caso raríssimo, assim, de entrevistado que falava como escrevia, né? Eu gravei a entrevista quando eu fui transcrever aqueles adjetivos surpreendentes que você não espera nunca que ele vai falar. Ele e Gilberto Freire, né? Foram os dois únicos casos que eu vi de intelectuais assim que falavam como escreviam. Então, antes de falar alguma coisa dessa entrevista, eu queria saber, você começou a trabalhar na biografia anos depois da morte do Nelson Rodrigues, mas teve a chance de entrevistá-lo. Qual foi a impressão pessoal que ele deixou em você nessas entrevistas? Eu tive muitas vezes com o Nelson Rodrigues, né? Primeiro que no Rio, todo mundo, era fascínio se encontrar Nelson Rodrigues. A própria Luísa trabalhou 12 anos no Globo, dos quais, sei lá, 5, 6 com o Nelson, né? Eu nunca dei bola para ele, né? Isso até hoje me arrependo. Ninguém dava bola para o Nelson Rodrigues nos anos 80 e final dos anos 70. Ele morreu em 81, né? 80, né? E lá na redação a gente achava ele uma figura assim um pouco cômica, né? Aquela coisa meio bovina, com aqueles suspensórios, aquela maneira de falar, aquele jeito assim. Mas isso já era o Nelson, e a gente já não muito... respeitava muito era ele o Nelson nessa velho, época. né? Eu conheci o Nelson no final dos anos, quer dizer, aqui nesse próprio auditório, temos pessoas que conheceram o Nelson no começo dos anos 50, ele ainda com 40 anos de idade, né, em boa forma física. Eu, quando peguei o Nelson, já foi em meados dos anos 60, porque ele frequentava muito uma casa que eu também frequentava, um apartamento que eu também frequentava, que era do Zelino Grunewald, em Copacabana. E era uma casa aberta, digamos assim, havia reuniões frequentes, né? Não é festas, mas, enfim, muitos intelectuais, jornalistas, artistas, pessoas em visita ao Rio, iam muito lá, e sempre assim, não importava quem estivesse presente, né? Desde o Paulo Francis até, enfim, um monte de gente mais conhecida estava lá. Quando o Nelson chegava, todo mundo via que tinha chegado Nelson Rodrigues, isso em 67, 68, e a reunião se transferia automaticamente para o Nelson, quer dizer, onde ele ia para uma das salas, sentava, as pessoas iam para aquela sala, e o Nelson sabia que estavam esperando que ele falasse, né? E ele falava, e falava exatamente as frases que as pessoas gostavam de ouvir, né? Fulano de tal, você está subindo pelas paredes como uma lagartixa profissional, né? Você falava as suas frases mais conhecidas. Depois, eu fui a vários almoços que os amigos do Nelson promoviam para ele, no restaurante O Bigode do Meu Tio, em Vila Isabel, que era um restaurante de propriedade do filho dele, Jofre. Então, uma vez a cada 15 dias, os amigos do Nelson
davam um almoço para ele, iam lá aqueles 15, 20 amigos, e eu ia de carona, convidado por alguns deles, né? Até que em 77, uma revista de São Paulo me pediu uma entrevista com o Nelson. Foi, aliás, meu primeiro trabalho para a imprensa de São Paulo, e eu fiquei durante umas 3 ou 4 horas com o Nelson na Cantina Sorrento, ali no Leme, perto de onde ele morava. Ou seja, essas poucas vezes que eu vi o Nelson ao vivo, essas várias que eu vi o Nelson ao vivo, né, era uma coisa muito natural para mim, é como se eu estivesse dentro de uma história de Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, eu estava ouvindo aquela voz, aquele som, aquelas palavras, eu reconhecia aquilo o tempo inteiro, mesmo quando ele me dizia frases que eu nunca tinha ouvido antes, ou que talvez ele nunca tivesse dito antes, eram frases típicas de Nelson Rodrigues. Eu fiz um livro na coleção da Companhia da Letra, chamado Flor de Obsessão, que eram as 1000 melhores frases de Nelson Rodrigues. E eu posso confessar aqui a minha dificuldade para selecionar 1000 entre milhares, né? E, mesmo assim, acho que saiu um livro, todas as frases que o Geneton leu foram tiradas desse livro, inclusive, estão todas no livro. E só, por exemplo, mas o Nelson não para de surpreender, né? Esse livro já saiu há uns 10 anos. Eu continuo até hoje descobrindo frases novas do Nelson, né? Por exemplo, uma delas que eu aprendi agora esse ano. Não é nem só uma frase, é um diálogo. Alguém perguntou para o Nelson assim: ô Nelson, você acha que se Deus lesse a sua obra, o mundo acabava? Aí o Nelson respondeu: se Deus lesse a própria obra, o mundo acabava.